Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. E hoje a gente vai refletir sobre a coragem de não agradar. Porque, gente, a gente está vivendo momentos de pressão para a gente se encaixar, seja em padrões da sociedade, modas, em opiniões. E quando a gente menos percebe, a gente está repetindo o que as outras pessoas fazem, o que elas pensam, o que elas dizem. E a verdade é simples. Nós não nascemos para ser mais um no meio da multidão. Nós nascemos para ser quem nós somos de verdade. E quando a gente segue o fluxo da multidão só para agradar ou não ser criticado, a gente vai deixando de lado quem realmente nós somos, quem nós nascemos para ser. E quando nós abandonamos a nossa essência, nós perdemos o sentido da nossa própria caminhada. Tem um livro muito interessante, que é o livro A Coragem de Não Agradar. Esse é o nome do livro. E ele foi escrito por Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Eu não sei se pronuncia dessa forma. E esse livro, ele se tornou um grande fenômeno, porque ele nos confronta com uma pergunta muito poderosa. Você vive para você ou para agradar aos outros? E a gente tem que refletir muito sobre isso, porque nós não somos determinados pelo passado, por traumas, pelo que as pessoas dizem que nós temos que fazer, mas por aquilo que nós escolhemos. Nós somos livres para escolher como agir e reagir ao que nos acontece. E nós precisamos abandonar essa necessidade de aprovação externa, que muitas vezes nos aprisiona e nos impede de viver de forma autêntica. Autenticidade, essa é a palavra. Quando nós colocamos a opinião dos outros acima dos nossos próprios valores, daquilo que nós desejamos para nós, nós acabamos vivendo uma vida cheia de medo, de ressentimento. E a Bíblia tem uma passagem interessante em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo nos alerta para uma coragem, a coragem de pensar com a nossa própria cabeça, com a nossa própria mente, a coragem de escolher o que é certo, mesmo que muitos estejam escolhendo o contrário. A coragem de ser fiel à nossa consciência, aos nossos valores, ao nosso jeito de ser. Isso é respeitar a própria essência, mesmo que não agrade a todos. Agradar a todo mundo nunca é um sinal de equilíbrio. Na verdade, pode ser um sinal de anulação, de que estamos nos anulando em função de outros. A autenticidade, gente, ela tem um preço. Às vezes, é uma solidão que pode ser temporária. Quantas pessoas precisam viver só, em solidão temporariamente para se encontrar,
Outras vezes, esse preço da autenticidade é o julgamento de quem não compreende isso. Mas a paz interior de estarmos sendo fiel a nós mesmos e o respeito verdadeiro daqueles que enxergam a sua luz é um prêmio que a gente recebe. Então, é importante que a gente seja a gente mesmo, com os nossos sonhos, com os nossos valores, as nossas verdades, que a gente não tenha medo de ser diferente, porque é justamente a diferença que torna a gente especial. Nós nascemos para ser únicos. Nós somos únicos. E a gente precisa valorizar isso. Quando a gente coloca a opinião dos outros acima dos nossos próprios valores, a gente está anulando o nosso propósito de vida. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão importante porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes você silenciou para não criar conflitos ou para manter uma imagem que nem sequer te representa? E a gente faz tanto isso sem perceber. Não é a ideia de você ser rebelde, não é rebeldia, não é isso, mas é autenticidade. Nesse livro, A Coragem de Não Agradar, tem uma frase muito interessante que é: a coragem de ser feliz também é a coragem de ser odiado. E essa é uma frase muito marcante, porque nos lembra que quando a gente escolhe viver de forma verdadeira, nem todo mundo vai aprovar e compreender. Mas essa coragem é necessária para a gente alcançar uma vida de plenitude, uma vida com sentido. Quando nós deixamos de lado esse desejo de agradar, a gente passa a viver mais leve, com uma paz interior. Afinal de contas, além da gente mesmo, quem pode definir o nosso valor ou propósito? Não tem ninguém. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós entendemos que a nossa identidade está nele, está em Deus e não nas expectativas humanas. Nós não precisamos viver em busca de aceitação constante, porque nós já somos amados e aceitos por quem nos criou. Tem um provérbio popular que diz o seguinte: quem segue a multidão raramente vai além dela. Quem segue o seu próprio caminho encontrará lugares onde ninguém jamais esteve. E esse provérbio, ele nos faz refletir. Nós queremos viver presos às expectativas dos outros ou explorar um caminho único que Deus preparou para nós? A coragem de não agradar, gente, é um convite à liberdade. É um chamado para vivermos de acordo com os nossos valores, com a nossa fé, com a nossa verdade. Mesmo que isso signifique desagradar ou ser mal interpretado. Então hoje eu quero te convidar como intenção para o dia. Você dá um passo de coragem. Dê um passo de coragem e diga para você mesmo: hoje eu escolho ser fiel a quem eu sou, não para agradar os outros. A minha verdade é o meu maior valor. Hoje eu escolho ser fiel a quem eu sou, não para agradar os outros. A minha verdade é o meu maior valor. E como prática, observe durante o dia se em algum momento
você vai sentir vontade de ceder a alguma coisa que seja contrária ao que você quer, para se encaixar de alguma maneira, num grupo, em algum padrão. E quando isso acontecer, respire fundo e pergunte para você mesmo: isso reflete quem eu sou de verdade? E quando você fizer essa pergunta, vai te reportar a sua essência e vai despertar em você essa lembrança de quem você realmente é. Bom é que você possa escolher todos os dias a coragem de não agradar e agradar realmente aquele que importa. Peça força para você ser autêntico. Lembra que a verdadeira paz vem de viver de acordo com o propósito que Deus tem para você. Espero que você tenha gostado desse devocional, que tenha te ajudado de alguma forma, te inspirado a ter um dia melhor, uma vida melhor. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário e de compartilhar com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir isso e parar de agradar aos outros ao invés de agradar a si mesmo. Um beijo no seu coração, que você tenha um ótimo dia e até amanhã, no nosso próximo devocional.